Olá, amigos e amigas. Iniciaremos agora a segunda unidade da disciplina Marcos Regulatórios da Política Urbana e Habitacional. A continuação dessa aventura que seguiremos juntos. Quando no ano de 1994, o poeta pernambucano Chico Science apresentou ao Brasil sua leitura poética sobre as cidades, de certo estava conectado com o sentido de cidade que se apresentava naquele momento. A cidade hostil, competitiva e voraz. Uma década antes, os versos de Chico Buarque, de modo lírico, romantizado e nostálgico, exibia também o seu eu poético que expressava uma leitura da cidade lírica, mas sem sombra de dúvidas, uma cidade também profundamente voraz. E o que temos de comum entre essas poesias para além da versão da cidade voraz? A cidade que não dorme, a cidade que está em profundo estado de vigilância, à espreita dos seus citadinos, que se mobilizam por interesses diversos. Ambições, pragmatismos, ilusões e poesias. De modo poético ou pragmático, ideológico ou técnico, a cidade é justamente essa categoria complexa que nos permite múltiplas interpretações e possibilidades de análise. Tal como um cristal, a cidade se decompõe em um amplo espectro à luz que projetamos sobre ela. O que se quer e o que se pode das cidades é sempre uma confabulação de ideias que se articulam como práticas e discursos de poder, memórias e redes de solidariedade. Entre seus múltiplos atores, nas suas formas mais difusas de articulação social e política. Refletir sobre essas modelagens e agendas é um desafio que nos estimula a pensar para além das regulações em si. E se olharmos as cidades brasileiras a partir do direito de morar, esse quadro se complexifica ainda mais. Tomando como exemplo lúdico a literatura nacional e o cancioneiro popular brasileiro, de pronto nos damos conta de que a questão da moradia nas cidades, para os segmentos mais vulnerabilizados da população brasileira, sempre foi pautada por condições de precariedades, resiliências e resistências. Ancorados pela literatura nacional e o cancioneiro popular brasileiro, nesta unidade, à luz de múltiplas luzes que compõem a leitura urbanística sob o viés das legislações, tentaremos decupar grosseiramente algumas narrativas de cidades que, em alguma medida, reverberaram discursos e agendas acerca da ideia de cidades que se tem ou que se quer se ter. Entre o ser e o dever ser, esses discursos, para se estabelecerem de modo concreto, certamente precisam ser ancorados em marcos regulatórios, sejam eles implícitos na forma de consensos, acordos e conformações, sejam eles explícitos na forma de leis, políticas públicas e discursos governamentais e não governamentais. Nessa última unidade, refletiremos também sobre os marcos regulatórios das cidades no plano internacional e nacional. Entre as conferências internacionais sobre assentamentos humanos e o Estatuto das Cidades, o universo urbano visto por distintas escalas. Por fim, a partir das reflexões oportunizadas pelos conceitos nacionais, tão presentes na literatura nacional e no cancioneiro popular brasileiro, ainda nessa unidade trataremos da política pública dos marcos regulatórios do morar no Brasil, um movimento sócio-histórico no qual o Estado brasileiro, ao longo do século XX, foi constrangido a incorporar políticas de habitação a fim de sanar esse problema público que passou a se agravar com o crescimento exponencial das cidades brasileiras. Enfim, chegamos ao final desse nosso passeio. Leiam o e-book, escutem as músicas e consultem nossos monitores. Estamos juntos. Um forte abraço afetuoso.